Ora, então, muito bom dia a todos os presentes, senhoras e senhores vereadores, os elementos do município que estão a dar apoio à reunião, bom dia ao público presente. Nós damos início assim, deixa-me ver se eu consigo pôr aqui. Damos início à nossa reunião número 17 de 2022. Eu distribuía para início da reunião o resumo diário de tesouraria. Já agora, para que fique em ata, o total de disponibilidades é 1.300.000 euros e 1.300.073 euros e 96 cêntimos. Então, uma vez dado início à reunião, eu passava ao período antes da ordem do dia e, para o efeito, dava a palavra aos senhores vereadores para dela fazerem uso se entenderem. Sr. Vereador João Pedro Arraiolos. Bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e Sr. Vereador, pessoal de apoio ao funcionamento da Câmara, público presente. Eu tenho aqui algumas questões para colocar, designadamente, começava portanto, nós tivemos na passada semana o início do ano letivo. Eu tentei encontrar alguma informação sobre, portanto, principalmente sobre as CAFs e as regras de funcionamento e os valores e tudo mais, não encontrei e, portanto, gostaria de questionar se houve alguma alteração em relação aos valores praticados anteriormente. Também verifiquei com alguns relatos de pessoas que tiveram dificuldades portanto, em aderir à nova modalidade que eu penso que surgiu, tendo em conta as competências também que o município recebeu, e que houve aqui alguma alteração em termos da forma de funcionamento das restrições de refeições, dos próprios cartões de utilização, e, portanto, de questionar como é que esse processo se está totalmente ultrapassado, se não está, e, de certa forma, como é que funcionou todo esse processo, portanto, relacionado com esse início do ano letivo. Gostaria também de colocar uma questão sobre se existem mais informações sobre soluções possíveis para a barragem dos Patutos. Tive conhecimento de que tem havido alguma mortandade de peixes também nestes últimos dias portanto, que têm sido retirados peixes mortos da barragem. Portanto, e tendo em conta que houve alguns desenvolvimentos e algumas expectativas, saber o que é que está previsto ou em relação a possíveis avanços daquilo que foram as últimas informações que recebemos. Terminava também sobre uma questão que teve a ver com o acolhimento de um conjunto de pessoas que ficaram sem qualquer tipo de apoio, penso eu, sobre uma questão social premente que não sei se está totalmente ultrapassada, se não, mas que houve intervenção por parte da ação social em conjunto tanto do município, com entidades e penso que a Segurança Social também, portanto, a questão do acolhimento e todo o auxílio que foi prestado não está em questão, portanto, isso é uma questão humanitária e que, naturalmente, que tem que ser desenvolvida como tal, no sentido de a ultrapassar. A minha questão tem a ver só com qual é que foi o papel de cada uma das entidades neste auxílio, nesta solução, tendo em conta também que há aqui uma hierarquia de responsabilidade, naturalmente, tanto a começar pelo Estado, depois pela autarquia e depois pela comunidade em si e pela rede social do município. Portanto, a minha questão tem só a ver com qual é que foi o papel de cada uma das entidades e não com a ação em si, que naturalmente não tem qualquer tipo de questionamento disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Senhora Vereadora Fernanda Cardiga, faz favor. Muito bom dia a todos.
Eu tenho só aqui duas questões. Uma delas, eu soube que está a ser dada indicação aos trabalhadores para irem às consultas de medicina no trabalho, fora do horário de trabalho ou no dia de folga. Portanto, eu pretendia saber se isso realmente está a acontecer, porque a estar é ilegal e eles terão que ser ressarcidos, portanto, ou em tempo ou em valor. Outra das questões que foi-me colocada por um munícipe, eu não sei se isto terá que ser assim mesmo ou não, mas disse-me que recebe, em relação ao resultado das bolsas de estudo, isto já foi há um tempo, não é? Que cada encarregado recebe os resultados com todos os nomes de todos os outros que foram contemplados. Pronto, isto no caso diz que aconteceu. Pronto, é só isso. Ok, muito obrigada. Senhora Vereadora Margarida Rosa do Céu. Muito bom dia a todos. Relativamente a algumas das questões que foram colocadas, mas também já aquilo que estava previsto, que eu tinha solicitado. Apresenta primeiro tu. Ok. Depois as questões. Ok. Pronto. Então, relativamente a uns dados que tinham sido anteriormente solicitados no que diz respeito à CAF e ao TL, nós já temos uma primeira fase de apuramento de dados, principalmente naquilo que tinha sido a questão do Sr. Vereador, que era o número de crianças por escalão. Ou seja, no total, temos estes dados por semana, que depois no relatório mais detalhado, porque falta apuramento de alguns custos ainda da CAF e do OTL, mas estes dados eu já tenho. Ou seja, no total, tivemos com escalão A 95, com escalão B 53 e escalão C 295. E isto com repetição. Sem repetições, isto é o somatório de todas as semanas. Na semana em que tivemos mais crianças com escalão A foi uma semana em que tivemos 12 crianças. A semana em que tivemos menos crianças com escalão A foi uma semana com 6 crianças. Com escalão B, a semana em que tivemos mais crianças foi uma semana em que estiveram 8 crianças e com menos foi com 3. No escalão C, a semana em que tivemos mais crianças tivemos um total de 38 crianças e com menos crianças foi uma semana com 20. No total do escalão C tivemos 49 inscrições, no escalão B 11 e no escalão A 14. Pronto. Quando tiver os dados mais pormenorizados, até por semana, com os custos por semana, iremos fazer essa apresentação detalhada. Relativamente ao início do ano letivo, para dizer que a 13 de setembro se iniciou o ano letivo com o rácio máximo de funcionários com contrato em funções públicas por tempo indeterminado completo, que passou agora a 34, porque temos mais uma turma de pré-escolar, e foram também disponibilizados mais 6 funcionários com contrato de SEI. Entretanto, houve aqui alguns pedidos também por parte do agrupamento, atendendo a que verificaram que alguns funcionários podiam não ter o perfil mais adequado ou não tinham os horários mais compatíveis, pediram para regressar novamente ao Gabinete de Educação e estamos a tentar colmatar algumas falhas com outros funcionários, até porque estamos no início do ano letivo em que já temos alguns casos de Covid, pessoas com baixa, mas o rácio máximo da escola foi preenchido. Relativamente, também temos estado a tentar colmatar as falhas no que diz respeito aos funcionários afetos às crianças com necessidades educativas especiais. Juntamente com o agrupamento, temos tentado, junto do Ministério e da DGEST, reforçar este pedido de funcionários, porque este pedido deve ser feito apenas pelo agrupamento, ou seja, o município não deve estar envolvido. No entanto, tentamos reforçar esse pedido para alocar mais funcionários no apoio a estas crianças. Foi também colocado 2 contentores, que ficou localizado na zona do primeiro ciclo, junto ao refeitório, e optou-se, juntamente com o agrupamento, a não incluir, o contentor não ser utilizado para uma sala de
pré-escolar, mas sim para a biblioteca. Ou seja, houve mudanças, a biblioteca passou para o contentor e optou-se por as crianças do pré-escolar ficarem todas juntas e não estarem no contentor. Até porque não havia possibilidade, por questões técnicas, de colocar o contentor junto mesmo ao pré-escolar. Ou seja, a empresa não conseguiria colocar o contentor naquela zona. Só dizer que também temos estado a tentar reforçar os funcionários no que diz respeito ao horário das CAFs, que é até às 9 da manhã, no primeiro ciclo e depois das 17h30, bem como nas AFs no pré-escolar até às 9 da manhã e após as 15h30. Iniciou-se o ano com 4 novas AECs. Este ano funciona de maneira um bocadinho diferente, ou seja, os meninos têm uma AEC que se mantém ao longo de todo o ano e depois têm 3 AECs que vão sendo rotativas, ou seja, funcionam por trimestre. Relativamente ao equipamento para o agrupamento, temos tentado sempre dar resposta às solicitações. Houve aqui algumas situações que poderiam ter sido evitadas, até porque verificamos que foram colocados alguns videoprojetores durante o mês de agosto e esses videoprojetores foram colocados sem poderem ser utilizados, porque alguns deles estão a projetar diretamente num quadro de ardósia, o que impossibilita qualquer utilização deste equipamento. Ou seja, já estamos a adquirir quadros brancos que irão possibilitar a utilização desse equipamento. Existiam também alguns materiais que são necessários para as aulas no que diz respeito a cabos e outras coisas que o agrupamento nos solicitou e que já estamos a tentar dar resposta o mais rapidamente possível. Relativamente ao acesso à EduBox, a EduBox nada tem a ver com a transferência de competências e a inclusão de novas funcionalidades naquela plataforma. Tem sim a ver com o facto de nós entendermos que cada vez os pais devem ter acesso a mais informação e devemos facilitar a comunicação e às vezes aquilo que é necessário os pais querem em termos de requisição de refeições, ou seja, tornar o processo cada vez menos burocrático e mais utilizando as novas tecnologias. Entendemos que era uma opção e aí incluiu-se algumas novas funcionalidades. É óbvio que numa primeira vez que todas as pessoas têm acesso a uma nova plataforma, os primeiros dias são sempre complicados. O gabinete tem tentado dar resposta e também por vezes a secretaria do agrupamento, até porque as pessoas receberam os e-mails com os códigos. No entanto, como acontece às vezes em outras situações, quem tem e-mail do Hotmail muitas vezes não recebe e-mails e houve algumas situações dessas. Pronto, tentamos dar resposta. Penso que as coisas estão mais estabilizadas, os pais já conseguem fazer o carregamento dos cartões, no entanto continuamos a fazer esforços para dar resposta o mais rapidamente junto da EduBox. O que tem, em termos de fornecimento de refeições, que é responsabilidade sim no âmbito da transferência de competências, a partir do segundo ciclo está a decorrer normalmente. Relativamente ao... Não sei se posso falar, né? Tenho isto mais? Não, faz. Posso? Pronto, só para dizer que também em relação agora noutro aspecto, agora não com a escola, mas sim com o canil, só para dizer que já está prevista a instalação do sistema de incêndios, que irá permitir o licenciamento por parte do ICNF. Ao mesmo tempo já estamos a fazer a aquisição de todos os materiais que permitam a esterilização dos animais, para depois podermos fazer as ditas campanhas de adoção. Sem isto não é possível. Ou seja, estamos a criar todas as condições para se iniciar as campanhas com todas as regras necessárias. Relativamente ao alojamento dos 16 cidadãos, eles ficaram desalojados no dia 9 de setembro. Então, pronto. Então, é só para nós pormos aqui alguma regra, depois a vereadora pode explicar com mais detalhe esta situação dos migrantes, mas eu já agora queria fazer aqui referência a algumas coisas e começar por procurar responder às questões que estão colocadas pelos senhores vereadores. Relativamente à questão do início do ano letivo e das regras de funcionamento das CAFs e de valores, a vereadora Margarida responderá, mas nós até agora não houve introdução de qualquer alteração
e, portanto, não está previsto para já a introdução de alterações. De qualquer forma, esta é uma matéria que eu deixarei à senhora vereadora para responder. Relativamente à questão também destas dificuldades em aderir a esta modalidade, elas também têm estado a ser temos procurado colmatá-las também através do apoio que é dado aqui até no balcão único, quando um conjunto de encarregados de educação se dirigiram para procurar apoio no sentido de conseguirem fazer desde logo a requisição das refeições. No fundo, era aquilo que dizia a senhora vereadora, o propósito é nós simplificarmos procedimentos e permitir a que, no âmbito desta plataforma, da utilização da plataforma, para além deste tipo de serviços, esteja acessível aos encarregados de educação um conjunto de outras informações que nós consideramos que são também relevantes e que, de algum modo, ajudam não só os pais a estarem informados, mas também o próprio agrupamento e o município a monitorizarem as várias situações que têm a ver com o processo educativo das crianças e que nos permite extrair um conjunto de dados que também nos permite fazer análise e melhorar alguns dos aspectos que eventualmente se venham a revelar menos eficazes. Ainda relativamente à escola e ao início do ano letivo, dizer o seguinte: nós iniciamos o ano letivo com as obras a decorrer. O constrangimento das obras é um constrangimento enorme, não é um constrangimento enorme só, neste caso muito concreto, para o próprio município, dado que nós temos prazos de execução obrigatórios da obra, para efeitos de cumprimento de regras de acesso a fundos que são aqueles que foram disponibilizados para o projeto, no âmbito da candidatura que foi feita, mas também e sobretudo para a escola. E, portanto, estes constrangimentos que têm a ver com os incómodos, com a dificuldade de ter as coisas estabilizadas como é desejável dentro de uma escola, são incómodos que nós não conseguimos ultrapassar de todo, sob pena de, se não pudermos ter a obra a decorrer, não conseguimos cumprir prazos. Se tivermos a obra a decorrer, necessariamente estamos a criar um conjunto de constrangimentos à escola. Desde logo a questão da distância que é necessário percorrer, por exemplo, entre alguns dos blocos que são os que estão disponíveis e as casas de banho, da circunstância em que estavam os blocos de casas de banho que tiveram que receber uma intervenção no sentido, desde logo o bloco J, no sentido de permitir que as crianças possam utilizar essa casa de banho. Ou seja, nós temos estado a procurar minimizar os impactos que naturalmente decorrem de uma obra desta dimensão. Dizer ainda que nós estamos a aguardar uma comunicação da parte do Ministério da Educação relativamente à questão que eu própria coloquei em reunião com o Sr. Secretário de Estado. E nessa reunião foi abordado o facto de haver um conjunto de situações na escola que não ficam resolvidas com estas obras e que são muitíssimo importantes para o bom funcionamento de todo o agrupamento. Algumas são questões muito pontuais e que têm a ver com disciplinas em concreto, porque não estão previstas obras em determinadas situações que são necessárias para permitir que os alunos tenham uma melhor qualidade, desde logo, por exemplo, no ensino da Química ou da Fisicoquímica, nos laboratórios. Há outras intervenções que não são impeditivas do bom funcionamento da escola, mas que são impeditivas de algum conforto e algum desimpedimento ou da questão estética, que é também importante, uma vez que, posso dar o exemplo, nos vários blocos não está prevista a colocação de tetos falsos, o que significa que todas as tubagens e as calhas técnicas, etc., que foram instaladas e que estão a passar, ficam à vista e, portanto, em termos estéticos também não é uma questão
agradável, digamos assim. Isto não tem uma implicação direta no funcionamento das aulas, nem retira a qualidade de ensino aos alunos, como é evidente, tem essa componente. Há outros aspectos que sim, que têm impacto direto. E colocada esta questão, está em avaliação a possibilidade de nós vermos alterado o nível de prioridade de intervenção na escola, de forma a podermos ainda intervir durante o processo de obras, o que nos permitia não termos que estar a concluir e depois a partir para corrigir ou fazer de novo. Estamos a aguardar essa comunicação e estamos a aguardar com muita expectativa, porque era importantíssimo para nós conseguirmos ultrapassar alguns dos constrangimentos. De resto, a obra está a decorrer com normalidade e estamos a procurar manter algum acompanhamento muito próximo, no sentido de que ela se possa concretizar no tempo útil que está disponível e que é imperativo do ponto de vista legal. Relativamente à barragem, existem algumas novas informações. O que nós estamos a fazer neste momento é um levantamento que nos permita orçamentar as intervenções que temos previstas. Ou seja, nós tivemos aqui uma reunião com o responsável por segurança de albufeiras e barragens a nível nacional, da APA, que veio ao local, veio constatar a circunstância concreta da barragem e dos trabalhos que nós tínhamos elencado em conjunto com os técnicos necessários para podermos avançar na recuperação da barragem. Tínhamos identificado não só a limpeza de fundo, mas também a reparação da descarga de fundos, a verificação de eventuais ou possíveis rupturas no pardão e a ligação à Vale Real. Para nós podermos avançar com estas demarches, é necessário nós orçamentarmos os trabalhos e apresentarmos uma proposta de orçamento à APA. A APA assumirá, em princípio, este projeto através do seu orçamento próprio e não o consegue fazer, nem pode protocolar com o município, o que quer que seja, sem que estejam determinados os custos prováveis da intervenção. Nós temos tido aqui a deslocação de algumas empresas para verificarem a sua capacidade para responder em termos de limpeza do fundo da barragem. Vieram empresas com várias capacidades, desde empresas que exploram areieiros no Tejo, a um conjunto de outras empresas com outros meios, inclusive empresas que já trabalharam com o município de Alpiarça, e nós estamos a aguardar a apresentação dos respectivos orçamentos para fazermos seguir o processo para a APA. Relativamente à mortandade de peixes, é uma outra circunstância. Nós temos agendado a reunião com o ICNF para a próxima semana, dia 28, o objetivo desta reunião com o ICNF é o acompanhamento que a própria APA também fez alusão, relativamente não só à intervenção ao nível das margens e da bacia da própria albufeira, no que diz respeito à recuperação, à limpeza, à desmatação, etc., que tem que ser orientada para percebermos que tipo de espécies é que podemos remover e que espécies é que devemos deixar, desde logo refiro-me à flora, naturalmente, e, além disso, é necessário que o próprio ICNF faça uma análise relativamente ao controle de espécies, neste caso piscícolas, para perceber, neste momento, com o nível de água que a barragem tem, a população piscícola é excessiva, o que significa que os peixes muito provavelmente têm mais dificuldade em respirar e, portanto, naturalmente podem começar a aparecer. Aliás, da última conversa que tínhamos tido com o ICNF, isso foi colocado. Havia a probabilidade dos peixes começarem a aparecer mortos, dado precisamente essa circunstância de estarem em sobrepopulação
e ser mais difícil de controlar o seu ambiente em termos de viabilidade de vida. De qualquer modo, essa reunião com o ICNF visa exatamente essas duas análises. Perceber que tipo de intervenção é que temos de fazer relativamente à fauna e à flora para prepararmos o terreno no sentido de depois concretizarmos os projetos que estão em andamento. Queria, relativamente ao acolhimento dos migrantes, fazer aqui uma referência. Nós procuramos tratar este assunto, aliás, como achamos que estes assuntos devem ser tratados, com a descrição e com o cuidado que eles merecem, porque estas coisas envolvem pessoas e as pessoas merecem-nos respeito naturalmente. Nós tivemos aqui uma situação em que um conjunto de 16 cidadãos timorenses, esmagadoramente jovens, se viram desalojados de um dia para o outro. Estas questões são as questões que toda a gente já conhece relativamente às formas de contratação e de cumprimento de contratos de trabalho ou de regras que estão neste momento a ser praticadas, infelizmente, com comunidades migrantes que se querem deslocar para Portugal para trabalhar. E estes jovens que estavam empregados, que tinham um contrato de trabalho, viram-se de um momento para o outro sem ser ressarcidos do seu vencimento, o que os impedia objetivamente de pagarem a renda que lhes estava a ser cobrada, num circuito muito pouco transparente relativamente a todos os contratos envolvidos principalmente neste alojamento. E, portanto, as pessoas viram-se desamparadas na rua com as malas e nós, naturalmente, procuramos encontrar aqui uma solução que naturalmente teria que ser sempre uma solução temporária para permitir, pelo menos, que as pessoas tivessem um teto para... Alguns deles ficaram sem documentação, foi-lhes retirada, foi-lhes cativada a documentação e, portanto, as pessoas... até do ponto de vista da sua eventual vontade de mobilidade, até nisso estavam, digamos que, impedidos. E, portanto, nós acionámos naturalmente a ação social do município e os nossos serviços e fizemos contactos, os nossos serviços fizeram contactos com todas as entidades que podem ter e que têm responsabilidades nestas áreas, a Segurança Social, os CLAIMs, o CEF, o ACT, o Centro de Emprego, todas estas entidades foram envolvidas num processo coordenado pela nossa ação social, pelos nossos serviços, e de imediato conseguimos, num conjunto de aspectos, desenvolver algumas démarches no sentido de podermos acolher estas pessoas. Nós não temos, como não tem provavelmente a esmagadora maioria dos municípios, nem com a nossa dimensão, nem alguns muito maiores do que nós, capacidade de acolher estas pessoas em habitações próprias ou destinadas a este tipo de acolhimento temporário e precário. E, portanto, vimos-nos confrontados com a necessidade de encontrar um espaço e com a direção da Sociedade Filarmónica e com a colaboração dos nossos bombeiros, foi possível designar um espaço no salão que permitisse instalar colchões e instalar uma mesa onde eles pudessem tomar refeições e, portanto, ter acesso a um balneário que lhes permitia fazer a higiene e estarem devidamente confortáveis naquilo que era possível estar relativamente à sua própria situação. Pedimos a colaboração e foi prontamente prestada das duas IPSS do Conselho, da Fundação José Relvas e da Arpica, para o fornecimento de refeições. Uma das IPSS ficou a fornecer os almoços, outra ficou a fornecer os jantares, durante o período que cá estiveram. Procurámos colmatar aqui alguma dificuldade, porque também percebemos que as IPSS não têm condições para estar a suportar uma situação destas durante muito tempo. Tentámos colmatar algumas dificuldades com
uma outra situação que tivemos de sobra de refeições na escola e que foi possível canalizar para estes cidadãos. Fizemos o contacto com o ACT no sentido de desencadear os procedimentos normais para que fosse averiguadas as condições de trabalho, não só destes trabalhadores, mas de um conjunto de outros que estão em situações semelhantes. Conseguimos desenvolver também uma parceria ou uma atuação conjunta com o Centro de Emprego e foi possível inscrever estas pessoas no Centro de Emprego, o que significa que a sua situação na Segurança Social foi regularizada, a sua situação em termos de legais para poderem estar disponíveis para serem contratados para trabalhar no próprio Centro de Emprego, conseguimos fazer a sua inscrição e mantivemos esta situação durante o período estritamente necessário para que as pessoas, digamos que estabilizassem e conseguissem perspectivar o seu futuro mais próximo. Isso foi possível já esta semana. Neste momento nós já não temos nenhum dos 16 cidadãos timorenses que estavam connosco, já rumaram a outras pontas do país, enfim, alguns para procurarem emprego, outros já com alguma situação mais concreta de possibilidade de empregabilidade e, portanto, conseguimos ultrapassar esta situação da forma que também com as nossas dificuldades, naturalmente, da forma que foi possível e neste aspecto dizer que os serviços do município fizeram um trabalho muitíssimo qualificado e muitíssimo acima daquilo que normalmente se passa noutros sítios que nós vamos ouvindo nas notícias. Houve um envolvimento desde o primeiro momento, há uma capacidade de trabalho extraordinária e, portanto, eu queria, nesta questão em concreto, ao nível da competência, das demarches que foram feitas, da disponibilidade para encontrar soluções, todos os nossos funcionários foram inexcedíveis. Os bombeiros merecem uma palavra de apreço, prepararam toda a logística para poder instalar as pessoas, tiveram sempre um trabalho de proximidade, de acompanhamento, porque havia alguma dificuldade em comunicar com a maior parte deles e, portanto, foi preciso ali também encontrar um interface e uma ajuda extra e da parte das instituições, das IPSS que corresponderam à nossa solicitação, também um esforço que nós reconhecemos grande, mas que foi muito importante para colmatar esta falha. E, portanto, dizer que merecem, todos eles, uma palavra de agradecimento profundo, porque mostraram que, de facto, nós, quando trabalhamos em conjunto, quando procuramos soluções e quando nos organizamos, quando há boa vontade, e neste caso houve muito boa vontade, é possível nós ajudarmos as pessoas a ultrapassarem as suas dificuldades. E foi isso exatamente que aconteceu. E, portanto, eu julgo que ao Piarsa, e neste caso, estas várias instituições a que fiz referência, fizeram, de facto, um trabalho que eu acho que é inestimável, aliás, e que foi também objeto de reconhecimento pelas várias entidades a que nós recorremos nesta matéria. Finalmente, dizer que, relativamente à indicação aos trabalhadores para as consultas de medicina do trabalho em horário de trabalho ou em horário de folga, isto não é o que tem estado a acontecer. Aconteceu numa situação, numa única situação, e essa situação naturalmente será tratada da forma que a lei manda tratar. Se as pessoas são convocadas oportunisticamente, porque as consultas são marcadas de facto para permitir que sejam várias feitas no mesmo dia, e se as pessoas são convocadas no seu dia de folga, naturalmente que esse dia lhes é compensado. Mas esta situação aconteceu relativamente a um único trabalhador. Aliás, trabalhador que fez a sua participação ao sindicato, e nós temos até uma reunião agendada com o sindicato para esta semana, e eu estou muito expectante desta reunião,
porque estou à espera de respostas do STAL há vários meses relativamente a questões que eu própria coloquei, e então estou com a expectativa muito forte de que me venham dar respostas às questões que eu coloquei e que venham colocar outras às quais eu naturalmente tenho muito gosto em dar resposta. Relativamente a esta situação da comunicação aos municípios que receberam as bolsas com a listagem de todos os outros, não é esta indicação que está dada, não posso estar a contrariar o facto de ter acontecido com uma pessoa em concreto, não faço a mínima ideia. A indicação que está, até porque as listagens nem sequer estão publicadas no site do município, nem em nenhum sítio, exatamente para cumprimento da Lei de Proteção de Dados, e portanto pode ter havido aqui alguma falha que eu desconheço, mas que nós vamos tentar perceber se nas comunicações que saíram, se estão a sair ou se eventualmente terá saído alguma. Dizer que de qualquer modo é sempre estranho, porque nós, relativamente às últimas bolsas que foram atribuídas, como ainda estávamos com estas questões do Covid mais ou menos em cima da mesa, e como se trata de alunos que estão, na sua maioria, ausentes em local mais longe, nós o que fizemos uma sessão online, como já tinha sido feita noutros anos, mas criámos aqui uma situação em que as pessoas que estiveram nessa sessão online até foram relativamente poucas, e portanto essas sim têm a noção de quem lá estava, e portanto, aliás, como nos outros anos, quando a sessão é feita online, as pessoas estão sentadas, cada uma delas está ligada aqui à câmara, e estamos todos ligados entre nós, e portanto as pessoas sabem quem é que lá está. Mas todas as outras situações, que foram a maioria de alunos que não puderam estar nessa circunstância, nós determinamos que as bolsas eram entregues pessoalmente aos alunos, e portanto eles tiveram que se deslocar aqui ao município para poderem receber a sua bolsa. E não houve uma sessão conjunta, nem as pessoas estiveram todas juntas. De qualquer modo, se nós tivéssemos feito uma cerimónia, mesmo que não recebessem a listagem dos alunos contemplados com a bolsa, teriam sempre acesso a conhecê-los, porque estariam com eles na mesma cerimónia. Mas eu, de facto, essa não é a indicação que está dada, portanto, não é enviar as listagens para todos. Eles têm que ter acesso à resposta que lhes é dada a eles pessoalmente, para poderem eventualmente reclamar, se sentirem que têm alguma questão no que toca à nossa decisão. Mas penso que não houve reclamação nenhuma, e portanto, pelo menos que eu tenha conhecimento. Eu acho que respondi mais ou menos a tudo, não sei se há alguma questão mais. Não. Pronto, então se assim é, dávamos então por encerrado este período antes da ordem do dia, e eu passava à nossa ordem de trabalhos, e passava então ao ponto 1, é a proposta da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, realizada no dia 8 de setembro de 2022, que foi a reunião número 16, que vem para deliberação, e eu dava a palavra a quem quiser fazer alguma intervenção relativamente às correções. Estou a olhar para a senhora vereadora Fernanda Cardigo e vou-lhe já dar a palavra. Faz favor. Portanto, é na página 7, na sexta linha, a contar do fim, contratos ainda se encontravam, e está, entravam. É nome do agrupamento de escolas. Penso que será encontravam, ainda se encontravam. Certo? É. Obrigada. É só isso? É. Muito bem. Então, mais ninguém tem sugestões? Com esta correção da senhora vereadora Fernanda Cardiga, eu ponho a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. O ponto 2 é uma proposta de pagamento de prestações de taxa de ocupação do espaço público relativamente ao café Pau de Canela. A requerente solicitou o pagamento da taxa relativa à ocupação do espaço público com esplanada no valor de 471 € em 6 prestações mensais, por ter dificuldade em liquidá-las de uma só vez. Apresentou a documentação necessária à instrução do processo
e, portanto, a Câmara pode autorizar o pagamento das taxas em prestações mensais, determinando ainda que, sem prejuízo do disposto na Lei Geral, o pagamento em prestações pode ser fracionado até ao máximo de 6 vezes e, portanto, 6 meses. Assim, o que se propõe é que se autorize a requerente a proceder ao pagamento da taxa relativa à ocupação do espaço público com esplanada no valor referido em 6 prestações mensais. Algum dos senhores vereadores quer fazer alguma intervenção? Não. Então ponho um ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, a proposta de norma de controle interno que vem para deliberação. Esta norma de controle interno decorre de uma obrigação legal e o que se propõe é que, no âmbito da transferência do sistema do POCAL para o SNCAPC, SNCAP, assim? Sim, sim. É isso, SNCAP, é isso mesmo. No âmbito desta transferência de sistemas, o sistema de controle interno a adotar pelo município deve englobar o plano de organização, as políticas, os métodos e procedimentos de controle, bem como outros métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis hierárquicos e autárquicos, perdão. Nesta questão, a 11 de setembro de 2015, este decreto-lei que instituiu o sistema de normalização contabilística da administração pública revogou o POCAL e, portanto, relativamente a estes pontos que são exceção no que toca ao controle interno e às regras previsionais e às modificações orçamentais, dado que o município de Alpiarce, esta norma de controle interno que tem vigente, foi aprovada pelo órgão executivo em 25 de junho de 2018, alterada em 11 de setembro de 2019, encontra-se desatualizada face às constantes alterações legislativas em matéria de gestão e atribuições e competências, à utilização de outputs dos sistemas de informação e às sucessivas alterações ocorridas na estrutura orgânica dos serviços municipais e, portanto, a tais factos acresce ainda as recomendações que foram emanadas pelo Tribunal de Contas que apontam para a necessidade de proceder à atualização e à aprovação desta norma de controle interno e, portanto, é exatamente esta proposta que vem, que a Câmara, no uso da sua competência, aprova esta norma de controle interno e que depois de aprovada esta alteração seja dada conhecimento à Inspeção-Geral de Finanças e ao Tribunal de Contas, de acordo com o que está previsto também na lei. Eu dava a palavra ao Sr. Vereador João Pedro Arraial, se faz favor. Portanto, como disse o Sr. Presidente, decorre da lei esta alteração. É uma situação que é uma obrigatoriedade nossa enquanto representantes aqui deste órgão e que naturalmente iremos votar a favor, até porque, como disse, temos essa obrigação para que este documento se mantenha atualizado com as constantes alterações legislativas que nós temos neste país, que praticamente todos os anos tem que andar a reajustar a forma como nós nos conduzimos. Disso. Tem razão, Sr. Vereador. Isto fazem-nos alterar, as alterações são muitas, muitas vezes nem são de ano para ano, são dentro do próprio ano, há várias e, portanto, o objetivo é de facto manter os documentos o mais atualizados possível e é isso também que nos exigem as várias entidades. Eu punho então o ponto 3, proposta de norma de controle interno, à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E passava agora ao ponto 4, que é uma proposta de aprovação da terceira alteração ao mapa pessoal do ano 2022. O mapa pessoal também é um documento dinâmico, necessariamente. E aquilo que se procura é que ele esteja também atualizado dentro do que é possível para cumprir com as próprias regras do nosso controle interno, mas sobretudo é um instrumento de gestão do município
determinante para a capacidade de nós adequarmos aquilo que é o nosso quadro de pessoal ou o nosso mapa de pessoal às necessidades que o município vai revelando e que se vão mostrando também ao longo do tempo necessárias. Nós verificamos ao longo deste ano, julgo que há circunstâncias que não são propriamente novas, mas que determinam a necessidade de nós avançarmos proativamente no sentido de perceber se conseguimos colmatar algumas das falhas que fomos encontrando. E para esse efeito, aquilo que se propõe é que este mapa pessoal seja dotado com mais 2 postos de trabalho, nomeadamente um fiscal e um técnico superior da área de arquitetura. Estamos a falar de um arquiteto. Há uma outra necessidade que, no âmbito daquilo que se pretende com esta alteração, que nós também verificamos, mas que já temos o lugar criado no mapa pessoal e, portanto, não há necessidade de o criar agora aqui, que tem a ver com um técnico de SIG, que permita fazer a atualização de um conjunto de informação que está neste momento desatualizada e que constitui um problema objetivamente para quem se relaciona com o município, designadamente com o gabinete de obras particulares ou com o investimento e com, digamos que, a capacidade ou a vontade de nós termos condições para acolhermos empresas ou outros investidores que queiram vir para o município. Esta questão do fiscal e do técnico superior de arquitetura, nós temos aquilo que verificamos é que temos um gabinete de obras muito desfalcado do ponto de vista de técnicos que consigam dar resposta às exigências que nós vamos sentindo diariamente. Não temos capacidade de dar essa resposta até ao próprio município internamente. Não estamos a falar só relativamente àquilo que nós temos que dar como resposta aos municípios ou às empresas, mas também àquilo que nós conseguíamos fazer internamente e que, como não temos estes profissionais, não conseguimos fazer. E, portanto, nós entendemos que o reforço do gabinete de obras é importantíssimo e é estratégico para que o município consiga dar alguns passos, que são passos que nós consideramos importantes. Nós, neste momento, identificamos esta necessidade e, dentro daquilo que são as nossas capacidades, porque olhando para outros municípios, mesmo da nossa dimensão, há serviços em que nós eventualmente estaremos melhor dotados do ponto de vista de profissionais, mas não é a situação do serviço de obras e, portanto, nós precisamos necessariamente de colmatar estas falhas e entendemos que é importante desenvolver os procedimentos e o primeiro procedimento é exatamente este, é criar os lugares, desenvolver o procedimento no sentido de procurarmos criar aqui alguma atratividade para termos resposta relativamente a estas necessidades. Portanto, o que vem proposto é a alteração do mapa pessoal com a criação de 2 postos de trabalho, um de fiscal e outro de técnico superior na área de arquitetura, o que significa que é para um arquiteto ou arquiteta. E é essa a proposta que fica e eu dava a palavra aos senhores vereadores para se pronunciarem sobre esta proposta. Senhor vereador João Pedro. Portanto, em relação a esta proposta, o Executivo, em maioria, será quem melhor sabe, digamos assim, as necessidades em termos de funcionamento. Portanto, nós não temos propriedade para ter portanto, para fazer uma análise exaustiva deste tipo de proposta, pelo menos, portanto, iremos abster, tal como já fizemos noutras propostas semelhantes. Questionava apenas, em princípio, portanto, estes lugares serão por procedimento concursal ou se algum deles será a mobilidade intercategorias de alguém que já está noutras funções no município. Não, Sr. Vereador. Serão, inicialmente nós vamos tentar preencher estes 2 postos por mobilidade externa,
e se não tivermos se não conseguirmos esse desidrato, abriremos Sim, concurso. isso é uma obrigatoriedade da lei. Exatamente. Portanto, primeiro vamos perceber se, em termos de mobilidade, conseguimos preencher os lugares. Se não for esse o caso, o que faremos é abrir os concursos, naturalmente. Muito bem, então, assim sendo, eu punha a proposta de aprovação da terceira alteração ao mapa de pessoal do ano 2022 para o município de Alpiarça. À votação, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com 3 votos a favor e com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. Bem, chegamos assim ao final da nossa ordem de trabalhos. Existe público na sala e eu dava a palavra a quem se quiser inscrever para usar. O Sr. Coronel Eduardo Costa, se faz favor, queria aí só. Muito bom dia, Sra. Presidente. Os cumprimentos extensivos a todos os presentes. Eu trazer aqui 3 pontos para a consideração da Sra. Presidente e, porventura, para não se tornarem extensivos, eu levantava uma questão para ver se fosse possível, se queria que eu apresentasse cada um e a Sra. Presidente respondia, ou apresento-os todos e a Sra. Presidente depois... Pode apresentar todos. Todos? É melhor. Ok. Um que não tem a ver com esta questão, relativamente ao último ponto que foi agora aprovado, do pessoal. Eu remeti à consideração da agenda da Sra. Presidente, eventualmente a médio prazo, eventualmente através da assessoria externa, porque é preciso pessoas e entidades altamente especializadas, que se revisse os objetivos da Câmara, as tarefas parcelares da Câmara, o quadro orgânico da Câmara e o job description de cada funcionário. Isto porquê? Porque vão mais 2 funcionários, naturalmente fazem falta, mas eu recordo-me, há cerca de 1 ano, fiz um levantamento comparativo entre a Câmara e os outros municípios e o rácio de funcionários por 1000 habitantes da Câmara é o dobro da média nacional. O que significa que, porventura, se calhar terá que ser revisto a nível de macroestrutura, tudo isto que eu estava a dizer, com um bom investimento, uma entidade de assessoria externa, rever de facto os quadros orgânicos e fazer uma profunda reestruturação, porque alguma coisa não estará certamente bem e terá sido herdado do passado. Sobre as minhas questões. A primeira questão é o seguinte: eu verifiquei, eventualmente por lapso meu de info-exclusão, digamos, etária, que a última reunião de Câmara que se encontra divulgada a nível das redes sociais é do dia 21 de julho. Entretanto, ocorreram as de dia 25 de agosto e dia 8 de setembro. Tanto quanto eu julgo saber, não foram divulgadas, nem através da rede YouTube, nem através do site da Câmara. Indo ao site da Câmara, verifica-se, portanto, na parte onde está publicitado as atas, que de facto já está publicitada a ata do dia 21 e o vídeo, já está publicitada a ata do dia 25 de agosto, mas não há vídeo. Portanto, eu gostaria de que a Sra. Presidente se pronunciasse. De facto, é um lapso transitório que vai ser revisto, porque, de facto, temos que dar o mérito a quem o merece, e o seu antecessor, o professor Mário Pereira, em boa hora, no segundo mandato, entendeu dar uma abertura deste órgão a todo o município, e isso é louvável. Eu gosto de louvar o que é louvável, eu gosto de criticar o que é criticável. Isso é o assunto que estará resolvido em breve. Primeira questão. A segunda questão, em parte, já foi abordado pela oposição e com a resposta da Sra. Presidente, tem a ver com a barragem. A questão concreta dos peixes a morrer na barragem. Vamos a alguns factos pontuais. Antes, nos últimos anos, à revelia da lei, à revelia da APA, injetava-se água para esconder um problema. E tínhamos, em situações de seca extrema a nível nacional, o aborto, que era termos uma barragem que não tem nenhuma finalidade além turística, às cotas máximas. E morria um peixe. Eu fiquei expectante que seria perfeitamente coerente e normal que, com a entrada da Sra. Presidente e o retomar neste aspecto da legalidade democrática, institucional, cortou-se com essa ilegalidade. Naturalmente, as cotas começaram a baixar para valores perfeitamente históricos mínimos e seria normal, na minha opinião, dentro do desequilíbrio ambiental que a situação provocaria, que os peixes morressem durante o período estival com temperaturas de 40 graus. Não aconteceu. O que é que aconteceu? Após as primeiras chuvadas que agora aconteceram, e só pode ser na sequência delas,
direta ou indiretamente, os peixes estão a morrer. O que leva a concluir que há qualquer tipo de contaminação das águas da chuva que depois correm para a barragem e que provoca esta situação. Eu penso que isto é preciso ser engenheiro ambiental, nem engenheiro químico para chegar a esta conclusão. Isto é uma coisa que se figura óbvio. E sobre isto importaria saber eventualmente o que é que se passa. Eu pergunto à Sra. Presidente se já foi ou irá ser feito uma análise às águas, análise química às águas, total, não só em termos, portanto, de cianobactérias que no passado existiram, e também aos peixes mortos, para saber de facto se consegue atingir, pelo menos em termos de parte química, o que é que se passa com a água, desde ela estar às cotas máticas e o que é que se passou depois das chuvadas que existiram. Eu não sei se será coincidência ou não, eu recordo na última reunião do dia 8 de setembro, abordei uma situação que na altura, e estamos a reportar à reunião do dia 31 de março de 2021, a Sra. Presidente e o Sr. Vereador Moreira levantaram a suspeição que provavelmente descargas de uma agropecuária, portanto em zonas que estão a montante da barragem, poderiam ter alguma consequência. Foi coincidência, ainda não foi nenhum agendamento meu, mas o que se passou, o que eu expus aqui há 15 dias, se calhar haverá componentes de contaminação das linhas de água que vão para a barragem que levam perante uma descarga grande de chuva, tenha acontecido isto. Não sei, estou a especular. Portanto, a questão fundamental era esta, complementarmente ao agrado que eu tenho por saber que, ao contrário do que a opinião pública pensa, está-se a trabalhar na barragem não só em palavras, mas também em ações, a médio prazo, para se concretizar a médio e a longo prazo. Se de facto julgo que seria pertinente analisar-se a água, ainda neste momento, e algum peixe morto, para se procurar contribuir também para a tal questão, portanto, que o ICNF vai fazer, porque se ele aparecer daqui a 15 dias ou daqui a um mês, se calhar já se perde um bocadinho a oportunidade de procurar identificar melhor a causa. Esta é a segunda questão. A terceira questão é uma coisa que já foi pontualmente abordada e fiquei com a convicção que é a intenção da Sra. Presidente aumentar a tarifa de resíduos sólidos urbanos. Eu procurei aprofundar essa questão não só a nível municipal, mas a outros níveis. Só uma pequena introdução do que eu penso que seja. O facto do tarifário da RSU não cobrir a totalidade da despesa, na minha opinião, não deve sequer contribuir. Porque o Sr. Presidente estudou, eu também estudei, na cadeira de Direito Constitucional do primeiro ano da Faculdade de Direito, que, de facto, o Estado tem duas principais finalidades, que é a segurança e o bem-estar, quer o Estado Central, quer o Estado Local. Aqui, portanto, em contrapartida com os nossos impostos, a nível local, é também o retorno, entre outras coisas, portanto, a parte dos resíduos. E entendo que o tarifário deve ser não para cobrir a totalidade dos encargos, mas para contribuir para minimizar esses encargos na sequência dos nossos impostos. Pronto. E o que é que eu fiz? Eu fiz um levantamento aqui do Ribatejo para verificar a que nível, em termos de encargos, é que está a Alpiarça. E dividi em 3 grandes grupos. Concretamente, fui à Ecolesíria e só não fui à Ecolesíria, fui à Resitejo da Chamucha, porque está mesmo aqui ao nosso lado. E o que é que se verifica? Muito rapidamente. E também tem uma complexidade, as várias variantes que há, que eu optei por considerar um mês de 30 dias e um consumo médio segundo escalão a 10 metros cúbicos, senão estava aqui a dar números e coisas do género. E o que é que se verifica? Verifica-se que a Chamusca tem um tarifário único, que é 10 cêntimos por metro quadrado. O que no mês de 30 dias as pessoas não pagam mais do que €1. Ponto final. É da Resitejo. É um facto, já lá iremos também quando abordar a questão mais amontante. O Cartaz, que pertence à Ecolesíria, tem 1,7 por mês. Ponto final. E no mesmo grupo, os Alpiarça, que no segundo escalão tem 0,1072, não vou entrar, portanto, com numeração científica, portanto, o que seria décimas de milésimas de euro, portanto, não há necessidade, e era menos perceptível para quem depois nos for ouvir. Portanto, o que dá cerca de 3,22 euros por mês, os tais 10 metros cúbicos. Portanto, €1, €1,70 e €3. Está num patamar. Dos contactos que eu fiz, a convicção generalizada e transversal que eu fiquei é que não há intenção de agravar as situações pelo que se está a viver atualmente em Portugal e pelo drama social que vai ser o ano que vem,
Tanto é assim que, a nível da Presidência da República, vão fazer um Conselho de Estado só para abordar a questão do ano que vem. Num segundo patamar, incluí Benavente e Salvaterra com uma complexidade impressionante que leva a que se suba, de facto, a mensalidade. E o que é que eles têm? Têm um valor fixo de 0,0240 euros por dia, têm um valor variável por metro cúbico de 5.331 euros por metro cúbico, e depois ainda tem uma outra coisa, mais um tarifário indireto, não deviam ter, que é de gestão, que é de 0,0766 metros. Isto, os tais 30 dias e 10 metros, dá 6,70 euros por mês. Temos Salvaterra também com uma coisa semelhante, só que não tem, portanto, a taxa e taxinha da gestão. Não vale a pena estarmos aqui a descrever, aqui os valores, que dá também um valor semelhante de 7 euros. Subindo o patamar, temos depois os casos, que acho que é lamentáveis, de Almeirim e Cruz. Quando eu contactei as câmaras, não foi com estas palavras, disseram, não foi com estas palavras, como é óbvio, não é? Mas disseram, nós não temos nada a ver com isso, isso é com a Ecolesíria. Ou seja, delegaram totalmente a recolha incluída na Ecolesíria, e a Ecolesíria está a esmifrar os bolsos dos municípios de Salvaterra e Benavente, e aqui mais uma vez louvo o antecessor da Sra. Presidente, quando o assunto veio aqui, levantou-se a questão de nós seguirmos as pisadas, ele recusou e entendeu que devia ficar na Câmara de Opiace. Eu gosto de criticar quando é de criticar e de elogiar quando é de elogiar. E o que é que se passa em Almeirim e Cruz? Tem por mês uma taxa fixa de 2,05 €, tem até aos 5 metros cúbicos 0,338,89 por metro cúbico, e dos 5 aos 10, portanto o meu patamar de referência foi os tais 10 que eu referi, 0,5581 euros por metro cúbico, o que dá para os 10 metros cúbicos, porque depois a coisa multiplica-se muito mais para valores superiores, 9,5 euros por mês. E daí as pessoas andarem também incomodadas com as águas do Ribatejo, porque tudo isto é somado à fatura nas contas das águas do Ribatejo, e quem paga as favas totalmente é as águas do Ribatejo. Bom, Sr. Coronel, vai concluir. Já agora, se... eu penso que o que vou dizer a seguir é ainda mais importante. Ok, então É pedia-lhe mais importante porque penso que as pessoas que nos vão ouvir aqui têm que saber isto e têm que estar informadas para não estarem... Tem toda a razão, mas isto é uma reunião, os municípios têm um período de intervenção e eu pedi-lhe... eu pedi-lhe só que concluísse a sua ideia. Portanto, a questão que eu venho agora a seguir é porque é que isto se passa com esta diversidade quando a Ecolesíria cobra aos municípios 51,49 euros por tonelada. Está no top a nível nacional, incompreensivelmente estamos na Lesíria, numa zona plana e numa zona de facilidade de estradal, etc. A Resitex, que é aqui ao lado da Chamusca, é 50,30, está semelhante. Mas depois, de norte a sul do país, os valores são manifestamente inferiores, e isto é que eu punha à consideração do Sr. Presidente, que nos devidos canais falasse porque é que isto se passa. A Reso Lima, do norte, é 26,49 € por tonelada. A Reso Estrela é 31,83 € por tonelada. A Valor Sul da área da Grande Lisboa é 35,30 € por tonelada. A Valor Lis em Leiria é 37,90 € por tonelada. A Valor Minho é 42,97 € por tonelada. E a GESAM, que é na zona de Alentejo-Évora, é 47 € por tonelada. A Ecolesíria é de longe a que paga mais caro. E depois a Sra. Presidente tem que pagar e nós temos que ser aumentados desnecessariamente. E porquê? Eu fui procurar saber porque é que isto se passa. E descobri uma coisa profundamente opaca, que é o seguinte. A Ecolesíria designa-se por Empresa Intermunicipal de Tratamento de Resíduos, EIM, intermunicipal. Na realidade não é intermunicipal. Porque a Ecolesíria pertence de uma outra entidade que tem 100% do seu capital, que é a Resiurb, que não faz mais nada do que ser dona de uma outra empresa. Tudo isto tem custos. A Sra. Presidente paga à Resiurb 15% do seu orçamento. Ali ao lado, Almeirim pagam 25%. Nós pagamos mais de metade do que Almeirim paga. E Almeirim, de certeza, que não é o dobro da área, o dobro do orçamento e o dobro das pessoas. É muito mais. Portanto, punha a sua consideração que fosse revisto isto também. Não está bem o que nós estamos a pagar. E tudo isto encarece os encargos da Câmara com a parte dos resíduos. Mas há mais.
E isto é importante as pessoas saberem, e se calhar até alguns dos seus vereadores saberem, é para que é que serve a Resiurb, além de ser dona da Ecolesíria. E para mim a resposta que eu vou dar, do que eu vi aqui, é zero. Porquê? Porque fui ao plano de atividades 2022. E lá está 3 coisas simplesmente, para além da retórica. Primeira, a estratégia, dar continuidade ao trabalho em curso, apenas isto, do ano passado. E tem apenas 3 objetivos. E nós pagamos para isto. Primeiro objetivo, estimar as necessidades operacionais dos municípios. Não sei se é preciso ir à Resiurb para saber as necessidades operacionais da senhora Presidente nesta matéria. Julgo que não. Segundo objetivo, perfeitamente patético, desenvolver esforços no sentido do civismo dos municípios. Eu não conheço quais foram os esforços que desenvolveu em Alpiarça, relativamente a mim, pelo menos, não foi nenhum. Terceiro objetivo, apoio logístico e operacional à Ecolesíria. A minha pergunta é para que é que serve a Resiurb e estarmos a pagar para a Resiurb e estarmos estas gorduras, digamos, a nível dos resíduos que estamos a pagar. E depois, digamos, a cereja no topo do bolo. Uma pessoa vai procurar o que é que a Resiurb faz e nem a nível estatístico faz nada. Porque se a senhora Presidente, algum dos presentes, for ao site da Resiurb, há de ver que os dados estatísticos que lá estão, os últimos são de 2018. Passou 19, passou 20, passou 21 e estamos em 22. É uma vergonha estarmos a pagar para esta entidade. E o que é que se passa mais? Passa-se que esses dados são perfeitamente de merceeiro. Porquê? Apenas estão os dados totais dos resíduos indiferenciados, 54.487 toneladas, e os dados, digamos, portanto, dos resíduos diferenciados, 4.936. No geral, nem sequer está por município, para sabermos a evolução. Portanto, Sra. Presidente, o que eu queria deixar à sua consideração é que, em vez, eventualmente, de se aumentar a taxa em Alpiarça, que contribuísse para acabar com estas gorduras, com estas, digamos, imparidades, digamos, em termos de agilização empresarial, porque dessa forma poupa-se dinheiro a Alpiarça e poupa-se dinheiro aos alpiarcenses. Era esta a questão. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Coronel. Bom, dizer relativamente a, já agora tentar dar resposta às questões que coloca. Relativamente às questões do rácio de funcionários e da organização do município, é exatamente isso que nós estamos a fazer, ou seja, é perceber não só se o número de funcionários é ou não o adequado à quantidade e àquilo que é expectável que o município preste em termos de funções aos seus municípios, mas é sobretudo se nós conseguimos reorganizar o pessoal no sentido de otimizar esse trabalho. A verdade é que, independentemente do número de pessoas, nós temos muitas pessoas a chegar ao final da sua vida profissional e, portanto, temos um conjunto de profissionais que são profissionais em monoposto de trabalho. Só eles é que fazem aquele trabalho. Não têm mais ninguém a trabalhar naquele trabalho em concreto. E que estão a chegar à sua idade de reforma. E, portanto, nós precisamos, naturalmente, se interpretamos o seu trabalho como necessário, temos que o substituir. Houve alguma reorganização que foi possível fazer e otimização do trabalho com o balcão único e concentrar ali um conjunto de pessoas e de respostas que podem ser dadas simultaneamente a várias áreas por menos funcionários, mas esse é um equilíbrio que nós temos que ir fazendo à medida que vamos percebendo as respostas que queremos dar, aquilo que é preciso, porque se me perguntar se eu consigo ter as zonas verdes como gostaria, a limpeza urbana exatamente como gostaria, não tenho, e a razão principal é porque não tenho pessoas suficientes. Mas as pessoas que eu posso colocar a fazer esse trabalho estão a fazer serviços que são necessários. Porque a limpeza e a higiene é preciso ser feita nos edifícios públicos, é preciso ser feita nas escolas, nos bombeiros, e é preciso, e portanto as pessoas não deixam de cumprir o seu horário e não deixam de ter o seu conteúdo funcional. É preciso perceber se nós podemos otimizar aquilo que temos.
Eu olho para os municípios, para alguns municípios da dimensão do município de Alpiarça e até de menor dimensão, que têm pessoal em determinado tipo de serviços em quantidade muito superior àquela que nós temos. E que conseguem dar respostas em determinado tipo de serviços muito diferentes daquela que nós conseguimos. Porque têm coisas atualizadas que nós não temos, têm capacidade de resposta que nós não temos. E, portanto, isto não se... haverá uma razão que tem a ver também com uma situação que é comum na função pública e que tem a ver com a quantidade incrível de atestados médicos que nós recebemos todas as semanas, não é todos os meses, é todas as semanas. Tem a ver com algum absentismo de algum pessoal. E isso pode ter reflexo, naturalmente, diria eu, menor naquilo que é o resultado do trabalho, mas aquilo que nós identificamos como o principal, eventualmente a principal circunstância, é exatamente essa de nós estarmos, eventualmente, a ter as pessoas subaproveitadas ou a fazer um único trabalho ou uma única tarefa quando podiam fazer mais algumas. É nesse sentido que nós estamos a procurar equilibrar as várias situações e a prever o futuro próximo que nos vai deixar sem alguns profissionais que vão naturalmente aproveitar a sua reforma a que têm direito e que esse período aproximando-se nós temos que começar a preparar outros para poderem dar continuidade àquele trabalho. E alguns trabalhos são coisas mais complexas e, portanto, não se prepara uma pessoa do dia para a noite para fazer isso. Essa análise nós estamos a fazê-la e a procurar, enfim, racionalizar os meios que temos. Relativamente à divulgação dos vídeos, nós tivemos um pequeno problema técnico, ele está a ser resolvido e, portanto, nós penso que ainda esta semana conseguimos ter todas as reuniões divulgadas online, todas as reuniões de Câmara, inclusive portanto, as atas e os vídeos. Relativamente à barragem, nós temos vindo a fazer análise, aliás, como já se fazia antes, temos vindo a fazer análise relativamente à qualidade da água, não foram detectadas componentes perigosas ou químicas alteradas relativamente àquilo que era habitual. Fizemos uma análise mais profunda aos sedimentos do fundo da barragem, exatamente para permitir que na intervenção de limpeza do fundo nós saibamos onde é que temos que colocar aquelas lamas e aqueles detritos que lá estão no fundo, os sedimentos. As análises vieram sem qualquer informação de contaminações ou de produtos perigosos e, portanto, nós podemos escolher um local sem nenhum caráter específico de preocupação para colocar aquilo que depois lá for retirado e, portanto, as análises até agora não têm dado contaminação da água da barragem com agentes químicos ou perigosos ou com bactérias, etc. Isto não significa que não haja. Nós acabámos o ano agrícola, estas chuvas, para além de tudo, também não temos informação relativamente a nenhuma descarga de pecuária, nem verificámos essa situação, aliás, quer na decorrência da última reunião, da questão que o Sr. Coronel aqui colocou, quer na decorrência de alguns relatos de maus cheiros, etc., que nos chegaram, os serviços foram fazer essa verificação, não há, neste momento não foi apurado nenhuma descarga legal ou ilegal, ou o que seja, relativamente a pecuárias, mas há esta possibilidade, não só aqui, mas como aconteceu noutras zonas do país, destas chuvas terem trazido alguns dos produtos químicos que estavam nas terras e que foram usados para a agricultura e que eventualmente estas escorrências tenham contaminado algumas bacias de água. Mas esta é uma situação pontual relativamente à qual nós temos pouca capacidade de manobra. Aquilo que nós detectamos e que estamos a procurar, exatamente com a vinda do ICNF, que estamos a procurar resolver é
aquilo que os técnicos nos dizem é que era expectável que houvesse, quer com a falta de água, quer com a sobrepopulação da barragem em termos piscícolas, era natural que começasse a haver esta mortandade de peixe. Aquilo que nós estamos a procurar é rapidamente com o ICNF perceber se é alguma coisa anormal, como coloca, que está a provocar isto, ou se é exatamente os aspectos que nós tínhamos identificado como promotores desta situação. E contamos também tê-la rapidamente resolvida. Pelas minhas contas, e era meu desejo que nós já estivéssemos numa fase um bocadinho mais avançada, não tem sido fácil, desde logo, encontrar uma empresa que consiga fazer a limpeza do fundo da barragem. E para nós era importantíssimo conseguirmos fazê-lo, porque esse é o primeiro ponto para nós, de facto, fazermos uma recuperação ambiental da Albufeira dos Patutos. É conseguirmos fazer agora aquilo que nunca foi feito, que é limpar o fundo da barragem e isto permitir que haja depois uma injeção de água que há de vir, quer com as chuvas, quer com as transferências que nós vamos procurar fazer em período de maior capacidade a partir da vala e aproveitando os recursos naturais, aqueles que por gravidade estão a ser desaproveitados na terra e que nós vamos procurar encaminhar para a barragem, mas infelizmente não é fácil encontrar empresas que consigam assumir estes trabalhos, independentemente dos preços. Já nem estamos a falar se é muito caro, se é pouco, nem estamos a falar de preço. Estamos a falar da capacidade de ter maquinaria, de ter profissionais para dar resposta a esta situação em concreto. Estamos, penso eu, a chegar a bom porto agora. Nesta semana tive reunião aqui com o empresário que veio propor uma solução que já utilizou noutros cenários e, portanto, temos uma reunião também agendada com ele e com os técnicos, com os nossos e com os dele, para perceber se conseguimos concretizar esta situação o mais rapidamente possível. Relativamente à taxa de resíduos sólidos urbanos, eu não disse que o município ia aumentar a taxa de resíduos sólidos urbanos. Ela vai naturalmente subir por imposição legal, desde logo, porque a instituição do princípio do utilizador-pagador está há anos, poucos anos, de ser obrigatória e, portanto, esta situação, há um conjunto de situações que nos estão a ser impostas por via dos acordos e das diretivas da União Europeia relativamente às questões ambientais e de gestão de resíduos que nos vão cair em cima, independentemente, mas vão cair em cima não é só dos municípios, é dos municípios e do país em geral. Mas não é nossa intenção, aliás, como não é, nem nunca foi aumentar as tarifas da água, também não é, e muito menos numa altura destas, aumentar a tarifa da recolha dos resíduos sólidos. Agora, o que nós temos é a obrigação de gerir bem a coisa pública. E gerir bem a coisa pública não pode ser nós mantermos uma taxa sem qualquer tipo de alteração e, portanto, sem qualquer adequação àquilo que a realidade nos tem vindo a impor ao longo de 12 anos. Porque, por exemplo, o município que fez referência, que é o município de Benavente, que até é um município governado pela força política que antecedeu este executivo, o município de Benavente tem feito um aumento de 10% da sua taxa de recolha dos resíduos sólidos urbanos ao longo dos anos. E, portanto, não tem uma cobertura total dos custos, nem que se pareça. Mas também não tem a cobertura que o município de Alpiarça tem. Nem tem nenhum outro aqui à volta. Porque o Sr. Coronel não pode comparar aquilo que são os custos para a Câmara da Chamusca, que deposita os seus resíduos no ecoparque, ou à Câmara de Alpiarça, que tem que pagar o aterro, ou que tem que os mandar para esse aterro que agora já não tem. Porque o município de Alpiarça, aliás, como os outros municípios da Ecolsíria, deixaram de ter aterro. E neste momento, aquilo que nós estamos à procura é de uma solução para tratar e para receber o lixo, neste caso, os resíduos sólidos urbanos. E deu aí exemplos de empresas que praticam valores muito inferiores, mas que não dão resposta.
Dou-lhe o exemplo da Valor Sul, que foi consultada para receber os resíduos da Lesíria e que não os recebe. Por preço nenhum. E, portanto, a questão dos resíduos é uma questão que neste momento, ultrapassa muito a capacidade dos municípios de, por si só, darem uma resposta. Até porque nós depois temos outro problema, que é o problema da boa gestão. E a boa gestão implica o quê? Implica que nós tenhamos condições para renovar os contentores, para fazer a sua higienização, porque prestar um serviço não é pôr lá os contentores e depois deixar aquilo ficar como estão, com o uso, que isto não é... Pode ver, não é culpa de ninguém, as coisas deterioram-se, estragam-se. Muitas vezes era escusado porque essa degradação resulta do péssimo uso que as pessoas fazem dos bens que são bens públicos, que não têm respeito absolutamente nenhum pelos seus vizinhos, pelos outros municípios e até pelo dinheiro que pagam para as coisas. Isso era evitável, mas há uma degradação normal com o decurso do tempo, com a utilização das coisas. E, portanto, elas vão ter que ser mantidas, vão ter que ser substituídas, vão ter que ser higienizadas, porque é essa a obrigação que nós temos. E, portanto, além disso, é preciso que nós tenhamos capacidade para ir recolher o lixo. Se eu tiver, como tenho, 2 viaturas que estão variadas à vez, que têm, enfim, as manutenções que têm em termos de custos e que não têm capacidade para fazer essa recolha, eu também não consigo prestar um serviço à população. Portanto, para nós gerirmos bem a coisa pública, há uma percentagem do risco que é assumida pela Câmara naturalmente e, portanto, nós não estamos à procura, a minha intenção é encontrar uma solução que não penalize as pessoas. E é essa solução que estou à procura. Vamos ver, há municípios, muitos municípios aqui à volta, que não têm o sistema de recolha que tem o município de Alpiarça. Há municípios que entregaram o sistema de recolha, como é o caso de Almeirim e de Cruz, à Ecolsíria. Há municípios que entregaram a entidades privadas. Há municípios que estão a fazer tal qual como nós fazemos, com um investimento em novas viaturas, em contentores novos, num conjunto de soluções que permitem melhorar a performance do município relativamente àquilo que são as necessidades dos seus municípios, mas isto não cai do céu. Portanto, nós estamos à procura de uma... Nós neste momento não temos capacidade para adquirir viaturas para recolher o lixo, que era provavelmente a forma mais eficaz de nós continuarmos a fazer o serviço e fazermos um bom serviço, ou melhor serviço. Não há essa capacidade, as viaturas são muito caras e nós não temos essa capacidade neste momento. Não quer dizer que isso não venha a surgir no futuro, até porque há previsão de que no âmbito da preservação ambiental e, sobretudo, no âmbito dos resíduos, que venham a abrir avisos em termos de PRR exatamente para responder a estas necessidades. São avisos que se perspectiva que venha primeiro para as grandes operadoras, mas eventualmente poderá chegar aos municípios. Agora, a questão é, nós temos uma taxa de cobertura de custos de 36%. É muito pouco. Não é suficiente. O município não tem capacidade para fazer um bom serviço quando só 36% dos seus custos, que são muitos porque têm estes custos acrescidos de manutenção de 2 viaturas velhas que estão sempre a precisar de reparações, que estão sempre a ficar avariadas. Uma delas que acaba por danificar os próprios contentores e nós acabamos de adquirir 100. Não podemos pôr essa viatura a recolher aqueles contentores, o lixo daqueles contentores, senão estraga-os. Portanto, é preciso equilibrar aqui as coisas de maneira a que nós continuemos a prestar um serviço à população. E não é a minha intenção de todo aumentar taxas ou penalizar as pessoas numa altura em que nós estamos todos à procura de meios de ajudar as pessoas. Não só com as questões dos resíduos, mas com as questões da energia, com as questões do gás, enfim, que nós percebemos isto para os municípios tem um impacto brutal, portanto para as pessoas também tem. Eu posso, a título de exemplo, e já agora também fica a informação para os senhores vereadores,
nós recebemos aqui o estudo relativamente ao impacto em termos orçamentais destas alterações aos preços do combustível e da energia elétrica e do gás, e eu posso dar um exemplo, por exemplo, da energia elétrica. O município que tem custos, que paga uma fatura anual em média da ordem dos 70 mil euros, tem um acréscimo que, se não ficar no mercado regulado, passa para os 300 mil. E, portanto, se ficar no mercado regulado, passa para os 200 mil. Pronto. Estamos a passar de 70 e muitos para 220, 225 mil euros. Isto estando no mercado regulado. Porque se mantivéssemos o mercado livre, estamos a falar de 300 mil. Isto não é só para o município de Alpiarça, com certeza. E, portanto, isto depois é o município de Alpiarça, devo dizer também, e eu acho que é uma informação importante, é da Lesíria o município que tem a fatura mais baixa de eletricidade. Sendo que uma boa parte dos outros municípios também já têm a iluminação pública que foram mudando para a iluminação LED, etc. E, portanto, com todas as poupanças que se tentou ir fazendo e que se continua a tentar fazer, mesmo assim estamos a falar deste nível de aumentos. Portanto, nós estamos cientes que as pessoas lá em casa, na sua fatura, também vão ver repercutido este aumento. Não por nossa via, mas por via dos seus contratos de fornecimento de energia. Portanto, há todo um paradigma. Nós não achamos que a solução das coisas é aumentar os preços ou aumentar as tarifas, porque isso resolve o problema. Muitas vezes não resolve. Mas há todo um paradigma de um modo de vida diferente que as pessoas vão ter que adotar, independentemente de quererem ou não, porque senão não conseguem sobreviver. Há um conjunto de comportamentos que as pessoas vão ter que adotar. As pessoas vão ter que se habituar a poupar no consumo de energia, vão ter que se habituar a poupar no consumo do gás. É claro, vão ter as pessoas e vão ter as organizações. Nós não somos diferentes. Agora, a questão como nós nos comportamos quando temos as coisas como garantidas e achamos que elas não têm um custo que justifique que nós tenhamos um comportamento mais responsável. Porque as pessoas, aquilo que normalmente o povo diz é as coisas, quando são de graça, não são suficientemente valorizadas, porque as coisas estão lá. E, portanto, a gente usa, se partir hoje, isto alguém vem cá substituir. Isto eu hoje tive aqui um problema, tenho aqui o pessoal todo em casa, vou pôr aqui umas arcas frigoríficas, umas coisas a trabalhar, faço aqui uma festa, mas depois ninguém se lembra que ao final do mês aquilo aumenta escalões, depois aumenta escalões, aumenta o valor das faturas, etc. Eu acho que todos nós nos vamos ter que habituar a viver um bocadinho de forma diferente. E esta questão dos resíduos é uma questão central para nós. Nós vamos todos ser muito penalizados também nesta questão. A Ecosíria está à procura de uma solução que passe, por exemplo, que seria muito mais económica, porque quando dá o exemplo da Valor Sul, a Valor Sul faz incineração de resíduos e, portanto, a incineração é um método muito mais barato de tratamento dos resíduos do que propriamente estar a colocá-los em aterros ou a fazer o seu tratamento de outra forma. E, portanto, mas a Valor Sul não dá resposta e já não consegue dar resposta. E, portanto, nós neste momento, a previsão de aumento destes 51,40 euros é uma previsão que está em cima da mesa. Os municípios vão ter que pagar mais, se não tiverem uma resposta ao nível, por exemplo, de uma empresa que consiga fazer a incineração dos resíduos. Esta questão dos resíduos começa em todos nós, começa nos nossos comportamentos, e nós temos que ser capazes nós, município, nós, população, temos que ser capazes de fazer a nossa parte. A má utilização dos contentores penaliza muito o município do ponto de vista da reposição, da colocação de novos contentores, da higienização que é necessário fazer e, portanto,
é preciso que as pessoas tenham essa sensibilidade, porque isto, inevitavelmente, nós vamos ter aí tempos difíceis em todas estas áreas. Vamos tentar, e o nosso propósito é esse, e julgo que é aquilo que também nos anima a todos nós, ao Executivo todo, é procurarmos encontrar as soluções e as melhores formas de ajudarmos as pessoas e não de as penalizarmos nesta altura. O que é certo é que a Câmara, para poder prestar serviços, tem que ter capacidade. Isso, a partir do momento em que nós ponhamos essa capacidade em causa, as pessoas podem vir reclamar, de facto, nós não estamos a ter resposta, pois não, porque, e é isso que não pode acontecer. A resposta é um direito das pessoas e nós trabalhamos diariamente para cumprir com essa obrigação. Estamos à procura de algumas formas de, mantendo, pelo menos procurando manter a situação que nós temos em termos de tarifário, o que é que conseguimos fazer para que o município tenha mais capacidade e melhor capacidade de sustentar este serviço. E, portanto, assim que essa situação se apresente como possível tomarmos uma decisão, nós tomaremos uma decisão. Que não, em princípio, não passará, pelo menos não para já, nem nesta altura, por aumentar as tarifas. Okay? Muito bem. Então, assim sendo, passávamos eu pedi à Vanessa que nos lesse a minuta da ata, se achou.